Abra sua Bíblia, por favor, e vamos ler apenas um versículo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Já temos ali no telão, e você pode acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Amém? Pode tomar o seu lugar, meu irmão, e vamos refletir na palavra do Senhor. Quando nós falamos de doutrinas bíblicas, nós temos, assim, um conjunto de doutrinas que podem ser exploradas. Temos as doutrinas acerca da deidade ou de Deus, as doutrinas sobre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Temos as doutrinas acerca dos anjos ou a doutrina dos anjos. Temos a doutrina da igreja ou eclesiologia. Temos as doutrinas das últimas coisas, conhecida como escatologia, de modo que num culto de doutrina, se estamos falando de fato em doutrina, temos assim um vasto campo para nós explorarmos e trazer para os irmãos um ensinamento. Porque o culto de doutrina nada mais é do que ensinamento, e doutrina é ensino. Esse gotejar da doutrina todas as terças-feiras ou todas as manhãs na escola dominical é que produz vida espiritual, é que alimenta a nossa alma e faz com que sejamos crentes maduros na fé, prontos para enfrentar as dificuldades do dia a dia e esperar o arrebatamento da igreja. Então, nós escolhemos falar um pouco sobre a doutrina da salvação, mais especificamente sobre aquilo que nós estudaremos no próximo domingo. Quem está nos acompanhando aí na escola dominical, presente aí todo domingo, sabe que nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo e os grandes ensinamentos que a vida e ministério deste servo de Deus traz para nós, Igreja do Senhor. E estudaremos no próximo domingo sobre a conversão de Saulo de Tarso. Então, visando dar aqui um aprofundamento neste assunto, que a escola dominical normalmente tem 50 minutos, e nós não temos aquele tempo vasto para explorar muito alguns assuntos, eu quero conversar com os irmãos aqui durante este momento sobre o arrependimento e a conversão. Podemos até falar um pouco sobre a fé, que são doutrinas que estão dentro da chamada doutrina da salvação, soteriologia, doutrina da salvação. Quando nós falamos de doutrina da salvação, nós também temos uma imensidade de assuntos que podemos falar, explorar. Por exemplo, poderíamos falar da história da salvação desde o Éden até a consumação dos séculos. Uma visão histórica, como se deu a salvação no Antigo Testamento, como se dá na era da igreja e como se dará no milênio. Nós poderíamos falar da salvação nos seus diferentes aspectos, que é a justificação, a regeneração, a santificação, a glorificação. Então temos também um vasto campo, poderíamos falar da pessoa de Jesus como Salvador, o único Salvador, em relação a todos os seus ensinamentos, todos os seus feitos, que ele foi aquele que esteve nessa terra e trouxe a poderosa salvação. Em Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o campo é vasto, mas nós queremos, assim, delimitar
e chegar a estes 3 pontos principais que estão diretamente relacionados com a prática da conversão, da vida cristã no seu início. Que é o que, de fato? Vamos lá. Quando nós falamos de salvação, a primeira coisa que nós devemos nos lembrar é que a salvação é resultado da graça divina. Não podemos deixar de falar sobre isso, porque, vamos lá para a Bíblia, Efésios 2, versículo 8 e 9, diz o quê? Escolha a sua Bíblia aí, por favor, e vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da... E isso não vem de vós, é dom de... Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é fruto da graça. E Paulo, ele disse lá em 1 Timóteo, texto que nós estudamos neste último domingo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então aqui você tem vários elementos que são dádivas de Deus para nós e que nos proporcionou a salvação. O amor de Deus. Você deve se lembrar do texto áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal que deu, olha a dádiva, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós temos também a graça do Senhor, que nós já falamos, e temos a misericórdia. É Deus olhando para nós, vendo nosso estado de miserável e se compadecendo de nós e entregando o seu Filho por nós. Por isso que graça e misericórdia se completam. Graça e misericórdia se completam. Então, quando nós somos agraciados, ou seja, recebemos algo da parte de Deus que nós não merecemos, daí a palavra que sempre usamos, graça é favor não merecido, é porque Deus olhou para nós e viu o nosso estado de miséria. Nós não tínhamos condições de preparar o nosso caminho para a salvação, porque estávamos no pecado, e tudo que o homem faz quando está no pecado é manchado pelo pecado. Somente vindo o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado, para morrer por nós, e aí a justiça de Deus se cumpriu em Cristo, e nós agora somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E Romanos capítulo 5, versículo 1, diz algo que é importante ler neste momento. Romanos 5, 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como somos justificados? Somos justificados pela fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho devemos falar um pouco mais sobre esta fé chamada fé salvadora, ou fé para a salvação. Mas o importante é deixar bem claro que foi Deus quem providenciou o meio de salvação. Então nós não temos mérito nenhum. É como você olhar para alguém que está na rua pedindo, no estado de mendicância, na rua, e alguém passa e lhe dá um pedaço de pão, e ele ali come aquele pão com muita vontade, porque está faminto, e alguém coloca algum mérito sobre aquele mendigo. Que mérito ele teve? Nenhum. Ele recebeu apenas um ato de misericórdia. Então, que mérito nós temos diante da salvação? Nenhum mérito. Então, nós não somos dignos, não éramos dignos. Mas aí, Romanos capítulo 5, versículo 8, me lembrei agora, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo
morreu por nós, sendo nós ainda, glória a Deus. Então nós fomos salvos, porque o Senhor olhou para o nosso estado de pecador, se compadeceu de nós, e aí tem aquele outro versículo, né? Um nós já lemos, Tito capítulo 2, versículo 11, que diz o quê? Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, somos salvos pela graça de Deus. Amém, irmãos? O texto de Romanos ele é maravilhoso. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, e vamos ler mais um versículo, Romanos 3, versículo 24 e 25, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, fomos justificados pela graça divina. Isso faz com que tenhamos um posicionamento, e aí que nós queremos chegar, porque apesar de reconhecermos pela Bíblia que a salvação foi providenciada por Deus, nós também reconhecemos na Bíblia que há atitudes, preste atenção nisso, irmãos, que é de fato o assunto desta palavra, atitudes que pertencem ao homem. Existe procedimento que pertence ao homem para receber a salvação. A salvação é dada pela graça, sim, mas nós lemos aqui um texto que fala o quê? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos. Prestou atenção? Para quê? A finalidade. Não é pelo fato do Filho de Deus ter morrido por todos que todos serão salvos. O Cordeiro, lá no momento da saída do Egito, ele deveria ser morto, mas o sangue deveria ser colocado nos umbrais da porta. Para quê? Para que, vendo aquele ser que estava destruindo, matando os primogênitos, o sangue, ele passasse e ali naquela casa não haveria morte. Colocar o sangue nos umbrais da porta significa o quê? Apropriar-se do sangue de Jesus, tomar posse dessa salvação. Então nós vamos aprender aqui, com a palavra de Deus, que o homem precisa, para que tenha os seus pecados apagados, tomar pelo menos 3 atitudes. Poderíamos avançar aqui, mas não vamos explorar tanto assim. A primeira está bem clara, é o arrependimento. Agora eu pergunto aos irmãos, por que o homem tem que se arrepender? Porque nós já lemos aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. Então, todos os homens, toda a humanidade foi encerrada debaixo do pecado. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele fala depois de, em Romanos capítulo 1, mostrar a condenação dos gentios. Ele vai dizer em Romanos capítulo 1 que de alguma forma o Deus se manifestou aos gentios. Em Romanos capítulo 2, Paulo vai condenar a atitude dos judeus. João 1:11, veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Aí agora que vem o versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu. Então, aqui está bem clara a fé, que é necessária para a salvação. E já estou até antecipando aqui alguma coisa a respeito da fé, porque não tem como, a Bíblia vai falando, a gente vai falando também, né? Somos salvos pela fé, mas é preciso que o homem ele reconheça o seu estado de pecado. Então vem a palavra arrependimento. É preciso se arrepender dos seus pecados. E aí nós precisamos dizer para os irmãos algumas coisas importantes. Esse arrependimento que está aqui na Bíblia, ele significa, no original, pensar de uma maneira diferente.
Esse arrependimento, ele começa no entendimento das coisas de Deus. Ele começa quando nós reconhecemos nosso estado de pecado, reconhecemos que estamos em uma dívida e que esse pecado, segundo Romanos 6, versículo 23, nos levará à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, o homem precisa ser iluminado no seu entendimento acerca desta verdade sagrada. Então, precisamos entender, primeiro, que é preciso reconhecer o nosso estado de pecado. Então, esse arrependei-vos, ele vem de uma palavra que tem duas partezinhas, meta, que significa mudança, e a outra palavrinha é noeo, que significa mente. É uma mudança na mente, é uma mudança no entendimento, que começa a processar aquilo que é falado a respeito das coisas de Deus, e então a pessoa começa a ser confrontado em relação às suas atitudes, em relação ao seu procedimento e aquilo que Deus está lhe revelando como castigo por causa do pecado, também como bênção para aqueles que abandonam o pecado. Então aí a gente vê uma importância muito grande, irmãos. E aí eu falo para pregadores e para ensinadores, de nós pregarmos e ensinarmos de uma maneira clara, de uma maneira que as pessoas entendam a mensagem, porque a mensagem que realmente leva ao arrependimento é aquela que é pregada com clareza, onde há uma coisa chamada compreensão da verdade. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você compreender. Isso me lembra Mateus no capítulo 13. Você deve se lembrar da parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 19. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não há... Ouvindo alguém a palavra do reino e não há... Entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Alguém ouve a palavra, irmãos, e caiu ali, não entendeu, o inimigo vem e leva. Mas vamos lá, continuar lendo. O que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Preste atenção no 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ouve e compreende a palavra. Esse dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então eu posso concluir que muitas pessoas não se arrependem dos seus pecados, porque talvez nós estejamos pregando mal. Porque talvez nós não estamos pregando para que as pessoas realmente se convertam dos seus pecados. A pessoa precisa entender, ouvir, entender, compreender, e quando compreende a palavra, então, germina. Aleluia. E aí a pessoa sente no seu coração o desejo de mudar, o desejo de viver uma nova vida, o desejo de ser transformado através do Evangelho. Por isso é bom falarmos sobre isso aqui, meus amados irmãos. Primeiro precisamos, então, esclarecer, trazer luz ao texto sagrado, para que as pessoas ouvindo, não somente ouça e não entende, o inimigo vai lá e leva a semente, mas que a semente possa germinar, brotar, e aí vai produzir frutos. E se você está aqui nessa noite, irmão, sabe por quê?
é porque você foi uma boa terra. Você compreende a palavra. Você entende a palavra. Você sabe que a palavra, ela tem poder para te alimentar, para te sustentar. E assim você está servindo a Deus, porque você se arrependeu dos seus pecados, da sua vida, mas isso tudo teve início quando você compreendeu, quando você reconheceu que precisava mudar. Então, a primeira coisa é uma palavra clara. Esse arrependimento aqui não tem nada a ver com remorso. Remorso no grego é outra palavra. Aqui o arrependimento que é pensar, perceber, compreender e a partir daí sentir uma tristeza pelo seu estado de pecado. E vem depois o abandono do pecado. Então, resumindo para você entender essa primeira parte, o arrependimento, ele deve passar primeiro pelo reconhecimento do estado de pecado. Esse reconhecimento, ele age a nível do intelecto. Depois vem a tristeza pelo pecado. Essa tristeza pelo pecado é a nível de alma, emoções, tristeza, chorar na hora da mensagem, é uma atitude que o pecador demonstra muitas vezes pela sua contrição, pelo seu arrependimento. E, por último, o abandono do pecado. É claro que o processo não é tão instantâneo assim, né? A gente tem muito cuidado com essas coisas que estalou o dedo, logo acontece. Não, é processual. É algo que vai sendo trabalhado no coração e na mente da pessoa, e ele sai da casa do Senhor naquele dia que ele aceitou Jesus com a cabeça assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso mudar, eu preciso abandonar o pecado, eu tenho que viver diferente, eu tenho que procurar viver uma nova vida em Cristo. Ele já está pensando numa coisa chamada conversão, que é o final dessa palavra nesta noite. Então, esse arrependimento, meus queridos irmãos, ele tem algumas marcas. Eu queria mostrar a você estas marcas. Então, você já sabe aí que primeiro, o reconhecimento do pecado. Isso nos faz lembrar daquele jovem, da parábola que disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas capítulo 15, versículo 21. A tristeza pelo pecado nos lembra o quê? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que fala que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Eu vou falar mais devagar. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, daqui a pouquinho nós vamos ler esse versículo. E o abandono do pecado é o que está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Vamos lá? Eu vou ler esse versículo para você. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim. 28, versículo 13. O que encobre as transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará, glória a Deus. Quando Paulo disse lá em Timóteo, alcancei misericórdia, é porque ele já tinha passado pelo processo de confissão, de renúncia. Quando ele cai e diz: quem és, Senhor? E aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, tentar, quanto mais você se debater, mais você vai sentir dor. Não reage tanto, porque quanto mais você se mexer, vai ser pior para você. Obedece. Ele ficou quietinho, não teve jeito, já saiu dali cego, fez logo um jejum de 3 dias, e Ananias foi lá, orou por ele, restaurou-lhe a vista, ele começou o seu processo de transformação e ainda foi para a Arábia, ficou um tempo. Tudo isso para Deus trabalhar na sua vida, para fazer dele o apóstolo dos gentios. Mas tudo começou quando ele realmente precisou ter aquele encontro maravilhoso com Jesus. Agora, irmãos, algumas coisas que precisam ficar claras é que esse arrependimento não é assim: eu me arrependo. Tem muitos arrependimentos na Bíblia, eu não vou nem entrar nesse mérito, vou te dar algumas dicas, você em casa, você pesquisa. Tá? Se você que está com a sua canetinha aí, anote. Tem arrependimento na Bíblia que nada mais foi do que atitudes de momento. Quer ver?
o arrependimento de Faraó. Êxodo capítulo 9, versículo 27 e 28. Faraó diz, pequei. Eu vou deixar o povo ir, daqui a pouco ele vai, né? Se arrepende do arrependimento. E não foi só uma vez, né? Exatamente. Então é chamado arrependimento de um coração endurecido. Se arrepende, mas daqui a pouco é só para poder dizer que se arrependeu, né? Enfim, temos também um outro arrependimento, que é o arrependimento que não é sincero. É o arrependimento de Saul. Saul, quando lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, Samuel o confronta, ele, pequei. Mas ele não está fazendo ali uma confissão verdadeira. É um arrependimento que não é sincero. E tem muito arrependimento assim, meus irmãos. Tem pessoas que só se arrependem quando está lá no aperto, quase morrendo. Eu me arrependo. Aí sai de lá curado, volta atrás, né? Então não é esse arrependimento que nós queremos falar aqui. Tem um arrependimento daquele que é inconstante. Números capítulo 22, versículo 32 a 34. Balaão, a jumenta teve que falar para ele se tocar, como dizem as pessoas hoje, né? Para ele cair na real. E aí ele fala, pequei, mas aquilo ali foi um arrependimento de uma pessoa completamente inconstante, que na impossibilidade de amaldiçoar o povo com suas palavras, ensinou o líder a colocar tropeço no meio do povo. Então não é um arrependimento que nós queremos falar aqui. Tem um arrependimento duvidoso, Acã, Josué capítulo 7, versículo 20. Acã é aquela pessoa que está vendo a coisa apertando, né? Vão descobrir quem é. Vão chegar. Tomara que descubra uma pessoa que não seja eu. Que aí a pessoa morre no meu lugar. E quando chegou nele, ele fala, pequei. Ora, a confissão, irmãos, tem que vir antes para se alcançar a misericórdia. Sobre ele veio o castigo divino. Tem um arrependimento que é nada mais que um remorso, como foi Judas. Lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 3 a 5. Agora, nós temos dois arrependimentos que são louváveis, nós podemos falar aqui. Primeiro, o arrependimento de um homem que é segundo o coração de Deus, mas em um momento ele vacila, ele peca. E você sabe quem é esse homem? Qual o nome dele? Davi. Salmo 51, ele... Gostei do que os irmãos falaram aqui, rasga o coração. Né? Contra ti, somente pequei. O Salmo 51, vou até dar uma olhada lá, vamos lá, Salmo 51, porque é bom falar, mas é muito melhor ler, porque aí a gente mostra algumas coisas interessantes. Salmo 51, Davi, ele chega a variar a categorização dos pecados que ele cometeu. Eu acho isso interessante. É uma poesia. Ele diz, ele fala pecado, ele fala transgressões, ele fala iniquidade. Tem mais coisas aqui. Ou seja, impureza, purifica-me, com sopo e ficarei puro. Todas essas palavras para mostrar o seu estado. Ele havia transgredido, ele havia pecado contra o Senhor, ele havia se tornado um homem iníquo, que mesmo conhecendo a equidade, estava agindo contrária àquilo que Deus determina para os seus servos. Mas ele confessa o seu pecado. Ele abre o seu coração e diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. E como conhecia a presença de Deus e a presença do Espírito Santo na sua vida, ele fala no versículo 11, não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu... Ele sabia que no pecado o Espírito Santo não mais o usaria. Isso é importante, irmãos, porque o servo de Deus, ainda que cometa pecado, diz a Bíblia que pode tropeçar 7 vezes e vai se levantar, porque há nele o temor do Senhor. E aqui Davi, ele percebe, Senhor, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu não vou analisar aqui o versículo, esse texto todo, mas é interessante que depois que ele faz esta confissão,
ele fala exatamente o contrário do que ele tinha falado nos versículos anteriores. Ele fala assim no versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ele tinha falado nos versículos anteriores, versículo 1, apaga as minhas transgressões. Ele agora diz que, estando restaurado, com o espírito agora renovado, ele vai ter condições de ensinar aos transgressores. Aleluia. Ele reconhece que, com a presença de Deus, com a restauração que o Senhor lhe daria, ele ensinaria os transgressores. Ele antes tinha falado que ele tinha pecado. Agora ele fala assim: eu posso agora falar aos transgressores e eu posso também converter os pecadores a ti. E continua o texto sagrado, eu disse que não ia explorar o tanto. E o último tipo de arrependimento é o arrependimento que nós já falamos aqui. É um bom exemplo, é o arrependimento do filho pródigo. Porque este fez o quê? Ele gastou, né? Segundo aquela parábola ali, ele gastou tudo que, entre aspas, lhe pertencia, que o pai lhe deu. Né? Mas ele, naquele momento, ele se vê completamente afastado da casa paternal e vem sobre ele uma lembrança muito interessante. Eu sou filho, estou aqui quase com desejo de comer essas alfarrobas, essas comidas que os porcos comem. Mas tem uma coisa, na casa do meu pai, até o jornaleiro come bem. E eu aqui passando fome. Aleluia. E ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: pai, pequei contra os céus perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos seus empregados aí, porque eu sei que estão muito melhor do que eu aqui nesse estado. Então esse arrependimento é um arrependimento maravilhoso. Ele mostra algumas coisas que eu vou mostrar para os irmãos aqui rapidamente. O tempo corre muito rápido aqui, irmãos. Vamos lá? Esse arrependimento verdadeiro, ele deve ser feito com confissão. Confissão. Jó, capítulo 33, versículo 27, fala isso, mas eu quero ler Salmo 32, 5, já que estamos aqui no livro de Salmo. Salmo 32, 5, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Nem vou ler o resto, os irmãos já ouviram que é necessário. Confessei-te o meu pecado. Então, o arrependimento deve ser acompanhado com confissão. Você pode ler também depois, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Esse arrependimento, ele deve ser feito com oração. Ah, só na mente, mudei meu pensamento. Não, meu irmão, vai dobrar o seu joelho, vai orar. Chora diante do Senhor. Confessa o teu pecado, chorando, orando ao Senhor. Segundo Crônicas 7,14, você deve se lembrar: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e aí vem a conversão daqui a pouquinho, né? Eu ouvirei dos céus. Então tem que haver confissão, oração, tem que haver fé. O arrependimento sem fé é só um assentamento aqui na mente, uma compreensão do que precisamos fazer. E esse texto que eu vou ler para os irmãos aqui, Lucas capítulo 7, versículo 48 a 50, nos traz uma história muito bonita de uma mulher que se colocou aos pés do Senhor. E olha o que diz esse texto, Lucas capítulo 7, versículo 48 até o 50, diz assim: e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Glória a Deus. Então esse arrependimento tem que vir com fé, ele tem que ter uma marca da tristeza. Nós já falamos sobre isso aqui, vamos ler aquele versículo que prometemos, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende,
mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Ninguém deu amém. Ou não leram, ou não ouviram. Porque pede um amém isso aqui. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vamos ver? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Alguém está arrependido aqui, irmão, de ser sido salvo? Ninguém. Glória a Deus. Esse versículo me lembrou um outro versículo. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento? Vamos ver o que diz Lamentações de Jeremias. Diz assim, 3, 31 e 32. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de, aleluia, segundo a grandeza das suas, glória a Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer em entristecer o homem, mas em alguns momentos Ele vai fazer com que a tristeza venha até nós, principalmente quando nós fizermos coisas erradas. Né? Quando Davi pecou, que ele foi confrontado pelo profeta, ele se entristeceu, mas a tristeza o fez se aproximar de Deus. Então, esse arrependimento, ele deve vir com humildade, irmãos. Arrependimento com humildade. Esse arrependimento, e aí você pode ler em casa depois, Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10. E também o próprio texto que nós lemos, de 2 Crônicas 7,14, fala se humilhar. Né? E, por último, aliás, tem duas coisas ainda. Esse arrependimento, em Mateus 3,8, fala de uma coisa interessante. Esse arrependimento ele deve vir com frutos. Produzir, pois, frutos dignos de... A pessoa diz que se arrependeu, mas continua fazendo as coisas erradas, como Saul, que continuou sendo negligente ao Senhor, como Faraó. Era só aquela coisa de momento. Não. Tem que ter frutos do arrependimento. E, por último, esse arrependimento ele deve vir com conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. É alguém que pegou o ônibus errado e vai e chega em um determinado lugar e fala assim, peguei o ônibus errado. O que você faz? Fica no ônibus? Não. Você se arrepende, meu Deus do céu, peguei o ônibus errado. Eu vou para o lugar errado mesmo. É assim que você faz? Não. Pegou uma estrada errada e agora? O que você faz? Meia volta. Pega o retorno, irmão, porque você está no caminho errado. Meu Deus. Aí vem aquele momento que você fica triste. Estou gastando minha gasolina. Estou perdendo meu tempo. É resultado do seu arrependimento. Está doendo no seu coração, está doendo no seu bolso, porque você errou. Assim um homem também no pecado. Quando ele é confrontado com a verdade, quando alguém diz assim, você está no caminho errado. A princípio ele tenta relutar, quer reclamar, mas ele reconhece e começa a pensar, realmente eu não deveria estar fazendo isto, mas precisa ter a conversão. Essa conversão, no original, é exatamente isso. Vir outra vez é virar-se, voltar-se. Glória a Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Um arrependimento sem conversão é você continuar no erro, ou você facilitar o erro, que ele aconteça novamente. Há muito tempo, acho que eu já contei essa experiência aqui. Havia um garoto que estava brincando com um besouro, né? O besouro subia numa rampinha, quando chegava lá em cima ele caía com as patinhas para cima e não conseguia andar mais. Ele brincava de novo, colocava o besouro para cima e caía. Aí, de repente, ele vai e coloca o besouro para o outro lado e vai embora. Porque enquanto ele estava naquele caminho, ele estava cometendo o mesmo equívoco, o mesmo erro. Então, arrependimento com conversão é se a pessoa, ele fazia algo, ele agora não faz mais. E aí, eu lembro de um texto da Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 25 e diante, diz assim, pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4, versículo 25. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao aquele que furtava. Não furte mais.
Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, antes roubava, agora vai trabalhar e vai repartir com aquele que tiver necessidade. Olha que transformação. Me faz lembrar de quem? De Zaqueu, né? Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, mas se em alguma coisa tenho defraudado, eu vou restituir quadruplicado. Isso é resultado do quê? De uma... Exatamente, uma conversão. Mudou o rumo da sua vida. Versículo 29. Não sai da sua boca nenhuma palavra. Xingava, agora não pode xingar mais. Não é verdade? Mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Então, se você só xingava palavrão, só amaldiçoava, agora a sua boca vai fazer o quê? Vai dar graça aos que te ouvem. Você vai abençoar as pessoas que te ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós, se afaste de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em glória. Isso é transformação, irmãos. Isto é ser convertido. É preciso mudar, e essa mudança tem que ser na raiz. Né? Por isso a gente chama de mudança radical. São os frutos do arrependimento, o fruto da conversão. É claro que este meio aí entre o arrependimento e a conversão, nós não sabemos de fato quanto tempo a pessoa precisa para realmente amadurecer no Evangelho e viver uma vida completamente diferente. Às vezes a pessoa ainda tropeça em alguma coisa, e esse processo às vezes é lento mesmo em algumas pessoas, mas o importante é que nós precisamos nos arrepender e nos converter. Amém, irmãos? Vou falar rapidamente sobre a fé. A fé também é importante. Foi mediante a pregação, a palavra de Deus pregada. E nós sabemos que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Agora, tome cuidado. Quando a gente fala de fé salvadora, cuidado para não associarmos a ideia de que somente a fé salva. Ah, eu tenho fé, eu sou salvo. Não, senhor. O que salva é a fé no Cristo que salva. Então, a fé não é salvadora por si só. Ela é salvadora porque você está depositando a sua fé naquele que verdadeiramente pode salvar. Então, o que salva é a fé em Cristo. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo. Então, alguém pode dizer assim, está escrito lá, a sua fé te salvou, como o senhor leu agora, Lucas 7,50, mas ali, a salvação ali livrou, né, da condenação, livrou. Não que a salvação só depende de uma simples fé. Aquela mulher mostrou muito mais do que uma simples fé. Ela mostrou contrição, arrependimento. E aí foi todo o processo que nós estamos mostrando para os irmãos aqui. Não é apenas eu tenho fé. Né? Nós estamos aí num dia em que muitas pessoas estão manifestando a sua fé. Muitas pessoas aí em São Paulo, em outros lugares, estão manifestando a sua fé neste dia 12 de outubro. Mas a fé que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo que pode salvar. Amém? Então precisamos da fé, e esta fé é gerada em nós, e assim vem o processo da salvação. Como disse que não ia falar tanto da fé, e não vou falar mesmo, eu quero terminar aqui falando sobre a conversão. Nós já dissemos aqui que é virar, é viver agora em outro rumo, é ir em uma direção oposta àquela que nós estávamos indo como ovelhas sem rumo. Né? Lá em Isaías 55 diz isso, não é isso? Isaías 55, todos nós andávamos... Vamos achar esse texto? Isso, como ovelha que não tem pastor. Isaías capítulo... Alguém achar aí, me ajuda.
Não, perdão, é 53. 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou seja, cada um de nós aqui estávamos nos seus caminhos que escolheram trilhar. Mas aí o Senhor morreu por nós e agora nós fomos convertidos para andarmos todos no mesmo caminho, amém? Eu nem sei o que você fazia há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. Só quero dizer uma coisa, você está indo para o mesmo lugar que eu vou. Nós estamos indo rumo ao céu, amém, irmãos? Glória a Deus. Cada um ia para o seu caminho, mas o Senhor nos converteu, nos trouxe para o seu santo caminho. Agora, eu quero terminar mostrando aos irmãos uma coisa importante. A conversão é algo tão difícil, é algo tão especial e talvez tão difícil de acontecer na vida do homem, que ela precisa da colaboração de Deus e da participação do homem. O homem que furtava não vai furtar mais. Por isso que a conversão acaba sendo o resultado de um processo interior que Deus faz na vida do homem, que se chama, quem lembra? Alguém começa com R. Regeneração. Então a conversão, ela se processa de forma plena quando do homem há essa atitude de não praticar mais pecados, de não cometer mais os mesmos deslizes. Mas de Deus vem um trabalho interior, o Espírito Santo de Deus, glória a Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está lá em João capítulo 16, se não me falha a memória. E agora, dentro do homem vai acontecer um processo chamado regeneração, que está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim, Tito 3, 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem. Glória a Deus. Vou falar de novo. Lavagem. Como que eu vou me converter, irmão Daniel? Você vai se converter porque o Espírito Santo vai fazer uma lavagem dentro de você. Glória a Deus. Vai tirar mau pensamento, vai tirar má intenção, a malignidade está no seu coração. Isso é coisa para o Espírito Santo tirar. Aquilo que está lá dentro, de muitos anos, aquela crueldade, aquela maldade, vai haver no seu interior uma lavagem, chamada lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Essa regeneração é que nos faz ser uma nova criatura. Você deve se lembrar, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa regeneração começa no interior do homem, o homem começa a sentir a graça de Deus na sua vida, no seu interior, pela habitação do Espírito Santo, e ele passa a ter força para trabalhar a sua salvação. É isso mesmo, a Bíblia fala, operai a vossa salvação. Leia Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Olha que interessante esses dois versículos. Diz assim, Filipenses 2, versículo 12, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Mas o que é isso? Eu tenho que trabalhar a minha salvação. Eu tenho uma participação grande na minha salvação. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus fará a dele. E o versículo seguinte fala da parte que compete a Deus. Diz assim, com temor e tremor, versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, para o homem se converter, meus amados irmãos, é necessário o esforço do homem para ter uma nova vida,
mais a operação do Espírito Santo no seu interior, regenerando, transformando o homem. E aí, quando você olha para aquele ser que antes era uma pessoa que não temia ao Senhor, agora ele teme ao Senhor. Agora ele reverencia ao Senhor, porque o Espírito Santo habita no seu interior. Leia agora mais alguns versículos, Jeremias 31, 18 e Lamentações 5, 21, que nós vamos ver mais uma vez como é o trabalhar de Deus. E depois vamos ver mais uma vez o trabalhar, a parte do homem, e vamos encerrar esta palavra. 31, 18 de Jeremias, diz assim, a palavra do Senhor: bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me, ou seja, transforma-me, muda-me, converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Então a conversão tem uma participação do Espírito Santo, sim, a participação de Deus. Lamentações, capítulo 5, versículo de número 21, está escrito assim, Lamentações, já chegamos em Lamentações de novo, né? Capítulo 5, versículo 21 diz assim, converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos, renova os nossos dias como dantes. Então, Deus trabalha neste processo de transformação do homem, porque o homem por si só, sozinho, ele não vai conseguir. É preciso a graça, a força do Senhor. E para terminarmos aqui, Ezequiel, capítulo, já que estamos no Antigo Testamento, vamos ler Ezequiel 33, versículo 11, que diz assim, Ezequiel 33, versículo de número 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. E diz mais o versículo, e viva, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? E o versículo que lemos na nossa leitura aqui, inicial, voltando a ele e fechando essa palavra nesta noite, você deve se lembrar, Atos capítulo 3, versículo 19, a mensagem foi o quê? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Enfim, meus amados irmãos, o que nós falamos para os irmãos aqui nesta noite é que compete ao homem, diante da graça que foi revelada, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como Salvador e se converter dos seus maus caminhos. Ora, o arrependimento vem primeiro de uma forma que nós primeiro entendemos a palavra, vem aquele reconhecimento de pecado, de estado de pecado, a tristeza pelo pecado, o desejo de abandonar o pecado, e assim nós vamos diante de Deus nos apresentar com confissão, com oração, com renúncia, com humildade. E Deus então vai nos receber porque nós estamos demonstrando a Ele fé, confiança nele. Isso se dá porque você coloca a fé no Senhor, e a fé é importante para a obtenção da salvação, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e esta fé é uma fé em Cristo que nos dá a salvação. E por último, falamos para os irmãos aqui que a conversão é trabalho difícil, mas que com a cooperação do Espírito Santo, o homem pode e deve, diante da palavra do Senhor, se converter dos seus caminhos e trilhar os retos caminhos do Senhor. Que Deus possa abençoar os irmãos nesta noite e que a palavra do Senhor possa ficar bem depositada nos vossos corações. Amém.